Bem-vindo ao screencast sobre como conduzir um projeto de investigação, com particular incidência para a área da saúde. Neste vídeo, vamos ver como podemos utilizar o Microsoft Word como software de gestão de referências bibliográficas, ou seja, como podemos utilizar esse programa para nos ajudar a registar os resultados de uma revisão da literatura, automatizando as citações que fazemos ao longo do texto e criando uma lista de referências bibliográficas no final, de forma automática. Mas vejamos um cenário de aplicação. Imaginem que uma investigadora quer fazer uma pesquisa bibliográfica acerca destes conceitos: ansiedade pré-natal e cuidados ao recém-nascido. Ela, mais tarde, vai escrever um artigo científico sobre estes conceitos e não quer preocupar-se com os pormenores das referências bibliográficas e das citações, não quer ter que pensar de antemão se vai usar a norma APA ou se vai usar a norma de Vancouver. Simplesmente vai registar tudo o que vai consultando e vai confiar num software de gestão de referências bibliográficas para a auxiliar nesse aspecto. Assim, as competências de aprendizagem desse módulo são as seguintes. O que deve saber fazer no final do módulo é utilizar o Microsoft Word como um software de gestão de referências bibliográficas e, utilizando essa ferramenta, fazer a revisão da literatura para um determinado projeto de investigação, guardando os resultados num suporte eletrónico, num resumo de um fecheiro, por exemplo, com as citações e referências corretas e automáticas. Vamos então imaginar que na nossa pesquisa bibliográfica encontramos este artigo, que foi publicado numa revista portuguesa chamada Psiquiatria Clínica, com este título e escrito por estas duas autoras, e vamos querer incluir umas passagens deste artigo no nosso relatório final ou no artigo que vamos escrever para submissão a alguma conferência. De novo, recorrendo a este documento que já tem os 3 campos para preencher, que já usamos noutros vídeos. Esse resumo, então, em primeiro lugar, vamos identificar o nome da fonte consultada. Neste caso, trata-se de um artigo de uma revista científica chamada Psiquiatria Clínica. E agora vamos escrever aqui o resumo da informação que, após a nossa leitura, e por palavras nossas, nós achamos pertinente incluir num futuro documento da nossa autoria. Neste caso, o que nos interessava era uma passagem da secção 3, onde se abordam os fatores de risco para uma ansiedade aumentada, como são o caso dos demográficos, obstétricos, psicológicos. Daí que, depois de ler este excerto, optei por redigir este texto que aqui está e traduz por palavras minhas aquilo que me interessa daquele artigo. E neste caso, trata-se dos fatores que influenciam a ansiedade pré-natal. É esse o resumo que eu estou aqui a escrever. Então, a partir daqui, eu vou ter que dar crédito às autoras que escreveram isto originalmente, senão isto seria plágio, portanto estaria a falsear, dizer que isto foi escrito por mim quando é mentira. Daí que vou optar por colocar aqui, no final da primeira frase, a citação àquelas duas autoras e àquele artigo e àquela revista. Só que ao contrário do que fiz em outro screencast, em que fiz isso à mão, agora vou utilizar a secção de referências do Microsoft Word. Existe aqui um grupo chamado Citações e Bibliografia que nos permite automatizar esse tratamento. Logo, em primeiro lugar, convém escolher o estilo. Como se vê aqui nesta caixa, está escolhida a norma APA, da American Psychological Association, 6ª edição, que é a que está em vigor. Mas como veem, existiam aqui outras alternativas de normas que nós poderíamos escolher. Depois, vou inserir uma citação. E neste caso, como ainda não alimentei a base de dados, o Word não tem nenhuma obra registada, eu tenho que adicionar uma nova fonte. E surge-me uma caixa de diálogo onde eu posso começar por dizer que tipo de fonte é que se trata. Neste caso, será precisamente um artigo de periódico, ou, em inglês, de revista científica. Mas poderia ser um livro, uma secção de livro, um artigo de jornal, diário, normal, e não revista científica, um relatório, um site web, uma página de um site web. Como veem, há aqui várias alternativas para nós escolhermos. E neste caso, vou optar pelo artigo de periódico. Agora posso preencher os campos que me são apresentados de origem ou, se quiser, mostrar todos os campos e aparece uma caixa maior onde surge um asterisco vermelho que será um campo recomendado. Deveremos preenchê-lo para que depois se consiga fazer a referência completa. Sempre que um campo tiver um botão chamado Editar, se eu preferir, em vez de escrever aqui diretamente, posso carregar no botão Editar e preencher os subcampos que aparecem. Mas também aparece em baixo um exemplo. Como é que eu deveria incluir o nome do autor? Diz aqui que é Teixeira, João P. Primeiro o apelido e depois os nomes. Mas se preferirmos, podemos ir ao Editar e preencher o último nome. Neste caso, eram 2, Conde e o primeiro Ana. Vou adicionar. E o outro era Figueiredo e o primeiro Bárbara. E vou adicionar. Ok? E automaticamente fica aqui os nomes das autoras. Ana Conde, Bárbara Figueiredo, já estão identificados.
O título do artigo é este, Ansiedade na gravidez, fatores de risco. Cá está ele. O título do periódico é Psiquiatria Clínica. A localidade não é recomendado. O ano, o mês e o dia, normalmente em revistas periódicas é preferível colocar o volume e o número. Vamos deixar isso para mais daqui a pouco. O número de páginas em que ele aparece é da 197 à 209. E depois os próximos campos que nós temos informação são o volume, que é o volume 24, número 3, volume 24, e o número é designado aqui pelo campo chamado assunto. Nós vemos isso aqui pelo exemplo, número 3. Falta de identificar o ano, 2003, e a nossa nova fonte está criada. Ao fazer OK, não só surge aqui de forma automática, como se vê por este sombreado, a citação correta deste texto, Conde e Figueiredo em 2003, como, se eu precisar de utilizar mais tarde esta mesma citação, já posso vir aqui ao botão de inserir citação e ela surge na lista para eu a poder escolher. Para fechar o resumo desta obra, aqui embaixo é pedida a referência bibliográfica da fonte consultada, e neste caso segundo a norma APA, ou seja, o estilo que aqui está escolhido já está correto. Isto poderá ser feito no fim, quando as obras todas estiverem inseridas, mas para ficar a informação completa, eu vou imaginar que já estaria tudo pronto e vou então inserir uma bibliografia. A bibliografia contém todas as obras consultadas, quer eu tenha citado ou não. As referências bibliográficas normalmente contêm apenas a lista das obras que aparecem citadas no decorrer do texto. Neste caso, eu posso escolher esta bibliografia cujo título aparece assim, bibliografia, ou a de baixo em que aparecem obras citadas, que eu depois poderia alterar o título. Eu vou optar pela de baixo e neste caso surge com este título, obras citadas, e aparece aqui a referência completa de acordo com a norma APA, com o título da revista em itálico, o volume também, com os apelidos, vírgula, nomes, os anos logo no princípio, toda a informação que nós já vimos em anteriores vídeos. Eu vou anular, Ctrl Z. A alternativa é não escolher nenhuma destas pré-formatadas e fazer simplesmente inserir bibliografia e aparece apenas o nome das obras que eu citei ao longo do texto, neste caso apenas uma. E depois eu poderia colocar aqui o título que quisesse atrás desta lista. Mas vamos simular a inserção de novas fontes bibliográficas, como é o caso dos livros e de páginas de sites. Imaginemos então que eu estava a ler este livro, Parabéns, você está grávida, do Dr. José Bento, e neste momento não tenho ainda a informação completa, a editora, o local da editora, o ano. Vou simplesmente dizer que houve uma passagem deste livro que me interessou e vou transcrevê-la, mas ainda não sei os detalhes todos da obra. Assim, já criei um novo resumo, onde coloquei como nome da fonte que é um livro com este título, e o resumo que eu fiz é este. E agora teria que colocar aqui a citação correta daquele livro. Então vou inserir citação de novo, só que agora vou simplesmente adicionar um novo marcador. Eu sei que ali vou precisar de colocar qualquer coisa, mas ainda não sei bem os dados completos. Então posso aceitar a sugestão de nome que o Word me dá, marcador posição 1, ou posso dar aqui outro nome qualquer. Eu vou deixar ficar este, porque isto é temporário, e ele coloca-me lá esta informação. Continuo a fazer o meu documento. Se mais tarde quiser completar a informação, já venho aqui à secção de Gerir Fontes e surge-me que há uma obra da Ana Conde e Bárbara Figueiredo que já está completamente identificada, é o que significa este visto, e há uma outra obra que tem um ponto de interrogação, que é o marcador de posição 1, que para já ainda não está definido, mas que eu posso editar e, tal como há pouco, preencher a informação necessária. Neste caso já não é um artigo de periódico, mas sim um livro, pelo que alguns campos se alteram, e vou preencher a informação que tenho no livro que está na minha mão. E aqui está o resultado, depois de preencher, José Bento, o título, 2009, a editora é a Alaúde, que está sediada em São Paulo, no Brasil, e ao fazer OK, já é substituído o ponto de interrogação pelo visto. Este gestor de fontes permite-me também, além de aparecerem as obras que eu já tenho inseridas neste documento, mostrar aqui uma pré-visualização, neste caso de acordo com a norma APA, 6ª edição, que é a que está selecionada, de como é que será a citação e como é que será a entrada na lista de referências bibliográficas. Vou fechar e já aparece lá a respectiva citação e cá em baixo, se eu atualizar este campo ou se voltasse a inserir uma bibliografia, como fiz há pouco, já me apareceriam, por ordem alfabética, as referências completas das duas obras. Finalmente, vou exemplificar a consulta de um site